Boa noite a todos, mais um episódio do podcast Pintando Negócios. Toda quarta-feira às 20 horas no YouTube. Nos sigam no Instagram, deixe seu like e se inscreva no canal, por gentileza. Parece que meu companheiro de longa data está com frio, gente. Ele veio de manga comprida. Boa noite, senhor Marques. Você perde a gordura e ganha o frio. E sente frio, né? Nossa. Eu dei uma murchada boa, voltei a ficar enxuto de novo. É porque você não quer sentir frio. Não, eu não gosto muito do frio, não. Tudo bem aí, chefão? Tudo bem, graças a Deus. Hoje o convidado é top, top, top. Como diz o nosso amigo, topzera. É, meu amigo, participei de uma live com ele aí semana passada. Foi um prazer. O cara conhecedor demais do mercado Muito. inteiro. Tá fazendo um trabalho fantástico. A gente tem que parabenizar ele e reconhecer o trabalho que ele tem feito, que pro nosso mercado ninguém tá fazendo. Não, eu ia falar isso. Poucas pessoas se comprometem a fazer isso. Sim. Se quer saber de alguma novidade, é só entrar no Instagram dele que ele vai estar lá com a novidade, bate pronto um conteúdo. Vamos ver se o pessoal adivinha. Na pandemia, a gente já falou isso. Na pandemia, a gente consultava ele, né? Sim, sim. Direto ou indiretamente, né? Ele ajudou muito o nosso É mercado. que ele publicou alguma coisa? Deixa eu dar uma olhada. Não, dá para ir trabalhar. Boa noite, Salvador. Tudo bem, meu amigo? Ah, que alegria estar aqui de novo com vocês, Bom cara. Tô me demais. segurando para não falar aqui. Boa noite, galera. Boa noite para quem tá vendo a gente. É uma honra para mim estar aqui, sério mesmo. E obrigado pela deferência. Eu acho que é quase isso aí que a gente tá tentando fazer, quase isso aí. Legal, né? Bom, vamos contar para o pessoal já sabe, mas vamos atualizar, Salvador. Tudo que você vem colocando no mercado, qual que é o seu pensamento agora para poder ajudar ainda mais esse mercado? Marcos, eu acho assim, eu me coloco na posição de um porta-voz do mercado de tinta, sabe? E sempre com foco no varejo. Sempre com foco no varejo. Eu acho que o mercado de tintas como um todo, na minha opinião, ele é muito carente de informação de valor. As informações que vêm, elas sempre têm, e não é uma crítica, elas sempre têm um viés, né? Ou é um produto, ou é uma marca, ou é alguma coisa nesse sentido. E a minha proposta é discutir, falar, ouvir e contar muita história para inspirar esse povo todo, principalmente no varejo, tá? Para a gente melhorar o mercado de tintas, não só no nível da informação, mas no nível da atuação. Sim. Na última linha, o povo precisa ganhar dinheiro. É isso. Tá? E na penúltima linha, o povo precisa consumir mais tinta. Eu acho que é isso, porque o nosso mercado, o mercado brasileiro, ele tem esse jeitão aí, e a gente estava falando em bastidor aí como é que está sendo a movimentação desse ano de 26, mas eu acho que a gente tem muito mercado para crescer em consumo de tinta. E se a gente não se juntar com esse objetivo, a gente vai ficar onde a gente está. É exatamente isso. Vou fazer uma pergunta pro Salvador. O deve. Salvador, todo mundo te conhece da tua longa trajetória, tua experiência, mas nos últimos anos a Brart, né? Sim. Foi você que quis dar essa mudança de entrar no digital, sair da... Como foi essa transição? Você teve a visão que ninguém estava fazendo esse tipo de trabalho e você falou, pô, eu vou fazer, vai dar certo, vou apostar. Quando veio essa ideia, cara? Foi sem querer. Sério. Esse ano eu vou fazer 40 anos de atuação no mercado de tinta, quase ininterrupto. Eu fiquei 1 ano e meio fora, foi um aprendizado muito legal, trabalhando, vendendo publicação, vendendo livro e revista. E uma pequena passagem também no mercado promocional, de brindes de um grande amigo meu. Mas são 40 anos quase que ininterruptos que eu vou comemorar agora em agosto. Eu me apaixonei pelo mercado digital, pelo marketing digital, por um ponto, pela escala que ele produz, né? Quer dizer, você não fala... Quantas pessoas você conseguiria reunir numa sala para ouvir você falar? 300, 400, 1000? No digital a gente fala para 10 mil. Quantos seguidores tem ou quantos inscritos tem o Pintando Negócio no YouTube? Hoje vai 9.900, sei lá, alguma coisa assim. Então essa visibilidade que pode parecer pequena é gigantesca. Então eu me apaixonei por isso. E eu comecei a fazer um projeto paralelo à minha atuação na Brart, na ocasião, mas o foco era explorar o trabalho da minha esposa, que ela é advogada, ela trabalha num nicho muito específico,
e a gente estava se estruturando para explorar o digital, mas através do que ela faz. E a coisa estava caminhando, tal, eu montei uma agência de marketing digital, tenho sócios, tenho uma estrutura e tudo bem. Então eu dividia o meu tempo. O tempo que eu não estava trabalhando para a Abrarte, que era muito pouco, né? Porque não era só o horário comercial, pandemia que o diga, né? Na pandemia eu cheguei a trabalhar 14, 16 horas por dia. Olha. Tinha que, né? Enfim. Aí um dia, num café da manhã, numa conversa em família, estavam meus sobrinhos, tal, minha esposa. Aí a minha sobrinha falou assim para mim: tio, por que você não começa a criar conteúdo no seu perfil? Eu falei: conteúdo do quê? Ela fala de tinta, você fala de tinta todo dia. Aí eu comecei a fazer, tomando alguns cuidados para não conflitar com aquilo que eu fazia na Abrarte e tal. Aí, o que aconteceu? Naturalmente, eu já era uma espécie de porta-voz da Abrarte, o rosto da Abrarte, porque eu apresentava os eventos, etc. Eu comecei a gerar conteúdo para chamar atenção para aquilo que a gente fazia. Só que a coisa começou a tomar uma proporção inesperada, não em quantidade, né, mas em feedback. Aí eu sentei com o pessoal da Abrarte, a diretoria estatutária, que é transitória, ela é eleita, né? Hoje a presidente é a Valquíria Teixeira, da distribuidora Safari, e a gente começou a trabalhar a minha migração. Eu deixei de ser CLT, passei a ser pessoa jurídica, prestador de serviço. Aí chegou no momento que, para não conflitar, a gente sentou, conversou e falou: olha, 9 anos. Parei meu ciclo aqui, que eu vou me dedicar para o meu negócio que estava crescendo demais. Crescendo demais. E aí começou o Tinta Todo Dia. O que era uma expressão virou uma marca. E assim, esse ano de 2026 tem me surpreendido demais. Eu acho que eu consegui criar no digital autoridade, criar... não vou dizer respeito, mas assim, as pessoas confiam, acreditam no que eu digo. E a minha proposta é falar da forma mais real possível do que a gente passa no nosso dia a dia. Sempre com foco no varejo. Eu acho que o varejo de tintas, o varejo com tintas, ele precisa de uma atenção um pouquinho diferente. Precisa. E fazer uma pergunta, na linha que o Márcio está, né? Isso impede de a Abrarte contratar o Salvador para algum trabalho? Não, de jeito nenhum. Por quê? E não é nada de querer julgar um trabalho ou não, ou falar com quem está fazendo ou não está certo, não é isso, não é nada disso. Mas após a sua saída, a Abrarte deu uma sumida. Do jeito que estava vindo com você. Vou dar um exemplo. Tinha lá um podcast, o Papo de Lojista, não é isso? Tá voltando. Tá, mas... Tá voltando. É assim, Marcos. É diferente, porque assim, você, como você mesmo colocou, você era o porta-voz na hora da entrega de premiação, tal. Quem vinha o Então, digital... você colocou a cara. E hoje nós estamos nessa fase, né? Quem vai pôr a cara? Sim. O digital da Abrarte deu uma apagada, deu uma sumida com a tua saída de lá. Isso daí é fato. Eu acho que eles estão num momento de transição, né? Porque assim... Não tô falando mal da Abrarte. Não é Deus. Até porque se vocês falarem mal, eu vou brigar com vocês. Não. Eu tô falando o que eu vejo, né? Sim, é a percepção. Eu acho que assim, são pessoas muito a Abrarte... Sim, lá. Total. A Abrarte, ela tá num momento de transição. Eu não posso me desvincular da minha figura institucional. Eu sou um cara que... Quando eu fui contratado pelo então presidente, eu perguntei: por que eu? Ele falou: porque você circula bem no ponto de consumo, no ponto de aplicação, na indústria e no varejo, pelo tempo que eu tenho. É exatamente isso, a minha conversa nessa colocação mesmo. Pelos relacionamentos que eu construí. Então, naturalmente, eu passei a eu ocupei esse espaço de porta-voz. Só que, assim, uma coisa assim que... de uma certa forma, limitava os meus movimentos, eram as responsabilidades institucionais que a gente tem que ter. Sabe? Total isonomia, total isenção. A gente não pode... Eu fiz um post, só para exemplificar isso. Quando a Tintas MC fez 60 anos, um monte de gente saiu da associação. Porque entenderam que eu estava sendo tendencioso. E absolutamente nunca foi essa a intenção. Você estava parabenizando. Exatamente. Uma rede de loja. Existe uma história, né? Exato. Uma rede de loja, né?
é uma rede de loja importante, a maior rede de lojas de tinta especializada no Brasil. Eu tenho um relacionamento construído por muitos anos com algumas pessoas da Tintas MC. Mas aí isso é só para ilustrar a responsabilidade institucional que a gente tem que ter. Talvez eu não devesse ter feito aquilo. Entendeu? Então, assim, a Abrart está passando por um momento de transição também. Mudaram até de endereço. Hoje tiveram uma conquista, assim, cara, extraordinária. Eu ajudei um pouquinho nessa construção, que é ter uma sede própria, que dá uma tranquilidade. Dá tranquilidade. Na pandemia, cara, a gente não tinha dinheiro para pagar aluguel, gente. Complicado, né? É complicado. Então, só para ilustrar, tem a presidente, que hoje ela está inserida num negócio que está numa mudança gigantesca, não é? Que é a fusão das marcas Sherwin-Williams, Souvenir, por conta da aquisição da Souvenir pela Sherwin-Williams. Tem gente que não gosta de ouvir que eu falo fusão. Não, foi compra. Mas tudo bem. Então tem toda essa movimentação acontecendo. Esse ano, se eu não estou enganado, é ano de eleição na Abrart. Então tem um processo. Então talvez não, daqui a pouco tem gente ocupando esse espaço de ser um porta-voz, tal, mas eu ser um prestador de serviço, pô, não tem problema nenhum. Mas a gente associa demais, né? É isso que eu ia falar. É difícil. Porque assim. Mas é ciclos também, né? São Cerrou um ciclos, ciclo. são Mas ciclos. você quer ver uma coisa, chefão? É assim, você vai no prêmio, antigo prêmio Artesp e tal. Quem que tava na porta recebendo, na calçada, todo mundo? Salvador. Aí você vai pra área que faz um pré-coquetel ali. Quem que tá ali circulando? Salvador. Aí você vai passar pelas recepcionistas que você vai literalmente pro local. Quem que tá ali? Salvador. Aí quem que tá no palco? Salvador. É isso que eu tô falando. Assim. Então, essa percepção... Eu nunca fui. Eu vejo no digital, porque nós falamos na sua live, né? Eu era muito quieto, né? Tímido. Tô dizendo em rede social. Quando veio um Pintando Negócio, minha cabeça mudou, minha vida mudou. E hoje acredito muito no digital. E eu acho que quem não acredita no digital hoje em dia está errado. Tá? Então, muita gente associa, né? O Salvador da Abrart, Salvador. E eu não tô falando mal da Abrart. Não, mas é a isso. cara parece que a A cara. minha relação com a Abrart, ela passou do institucional. Transcende, né? Passou do trabalho do institucional e foi sentimental. Eu fui no jantar o ano passado como convidado. Nossa, como que foi? Cara, eu tive que me segurar muitas vezes para não chorar, velho. Chorar de saudade vendo. Porque foi uma construção muito grande. E nesse período que o Marx sempre frisa, nesse período a gente enfrentou uma crise gigante. A Abrart nasceu da crise. É bom que se diga. Ela foi fundada, eu tenho a minha relação passional com a instituição é tão grande que eu busco pontos de ligação. A Abrart nasceu em setembro de 66, eu nasci em janeiro de 66. O primeiro presidente da Abrart foi o Silvio Cianelli, né, o pai do Ricardo, fundador do Bazar das Tintas. Eu desenterrei esses documentos lá. Aí, posso estar cometendo um equívoco de memória que é um pouco difícil, mas em 79 ela foi dissociada por falta de associados. Em 79 foi o ano que meu pai faleceu. Em 86 a Abrart voltou, e tem uma história, se vocês permitem, eu conto. 86, para quem tem um pouco mais de experiência, lembra-se que foi o ano do plano cruzado. Sim. O plano cruzado que... Eu não lembro, eu nasci esse ano. Cara, não tem explicação em nenhum lugar do mundo. Ali não foi tem. Congelamento de preços e tudo mais. O que aconteceu na prática? O varejista, todo o varejo, não podia repassar nenhum tipo de alteração no custo sem autorização do governo. Existia um órgão que era a SUNAB, Superintendência Nacional de Abastecimento e Preços, e o presidente da ocasião, José Sarney, ele convocou a população para ser o fiscal do preço, o fiscal do Sarney. Então, se você, Márcio, fosse no supermercado comprar essa garrafa d'água hoje a R$1,50, no dia seguinte você fosse lá, registrasse isso de alguma forma e tava lá a etiquetinha R$1,70, você ia na Sunab, sabe o que acontecia? Prendia o gerente do supermercado e lacrava a loja. É isso mesmo. Não podia ter nenhum tipo de alteração.
Nossa, pro nosso mercado. Então, Tipo, se a indústria quisesse subir, poderia. a indústria conseguiu a autorização do governo por conta dos insumos importados, empurrar o custo para cima, e a O- indústria repassou o preço para o varejo não Ou podia. seja, o varejo engoliu essa situação. E outras coisas, gente vai ficar brava comigo. Não era só a prática de preço. A indústria fazia a venda casada. Você só vai comprar massa corrida se você comprar 7, 8, 10 cores. Você não. Aí o varejo falou, para, Vou a quebrar. gente vai morrer. É. Fecharam as portas, fizeram o tal do lockdown. O que nós vamos fazer? Não sei. Se reuniram, ciumentos de plantão podem ficar com ciúme. Se uniram na Tintas MC, na Humberto I. Alguns lojistas, precisamos fazer alguma coisa. Chamaram um advogado. O advogado ouviu a demanda e falou, gente, ficaria muito fácil se vocês tivessem uma associação classista. Porque aí ela falaria, Por vocês. ela seria legitimada com estatuto, com ata e tudo mais, e ela falaria por vocês perante a sociedade civil e as autoridades. E aí ninguém precisaria ter receio de se indispor, de ser fiscalizado, etc, etc. Renasceu a Artesp, Associação dos Revendedores de Tinta do Estado de São Paulo, homônima àquela agência de regulação de transporte, Sim. que veio muito depois. Sim. O nome era registrado, a Artesp, agência de transportes, ela pôde usar, mas não como razão social. Porque até é engraçado, você ia pro Google. Você fala qual que é a Aparece- Artesp é. que eu vou Engraçado falar, era né? o telefone tocar e falar, Artesp, Salvador, bom dia. Ô, seu Salvador, eu tô o seguinte, teve um acidente aqui na BR, não sei, Nossa. Aí. você precisa de tinta para fazer a sinalização? É. Não, entendeu? A gente recebia pessoas iam lá. Então, a Artesp renasceu no ano que eu entrei na tinta. Aí eu fui para lá, acho que em 2016. Né? Comecei como vendedor, eu vendia a Artesp na rua. A associação alugou um carrinho para mim, a viatura, adesivou. Eu ia nas lojas com um portfóliozinho que a gente montou ali, com alguns folders, e perguntava, você quer se associar? Se você se associar, você vai ter isso. Porque o nosso mercado precisa do 1 para 1, olho no olho. Aí a gente começou a trazer associados e eu também ia trazendo alguns outros serviços, tal, para encorpar isso. Por que eu vou entrar numa associação? Você não vende nada ali, cara, e você precisa de recurso. Então a nossa fonte, o nosso maior sonho era fazer com que a Artesp custeasse a sua operação organicamente, só com a mensalidade das lojas associadas, que é uma grana. Se não for, é uma grana. Se não for reajustado, é R$114 por mês. Nossa, é de graça. Quando eu fiquei, o Du, acho que o Du do Casa Tinte, Du, um abraço. O Du foi diretor nosso. Porra, quando o Du me falou mais ou menos o valor, eu falei, não acredito. Exatamente. Cara. Aí ele catou e falou assim, pois é, Márcio, é barato, né? Eu falei, porra. Aí o que acontece? Então, por que eu estou contando essa história toda? A associação, e acho que isso é comum a toda entidade de classe, ela mostra sua relevância num momento de crise aguda. Foi lá no plano cruzado, depois teve o plano real, mas aí não teve muito problema, o RV, etc. Mas teve um plano intermediário, plano verão, que também previu congelamento de preços, etc. Enfim. O maior desafio foi a pandemia, deve ter sido. Eu vivenciei algumas atuações ali de bastidor que ninguém imagina. Por exemplo, quando o senhor Henrique Meirelles, ex-presidente de banco, secretário da Fazenda, ex-ministro, foi secretário da Fazenda do governador João Dória. E um dos seus técnicos instituíram o seguinte, esse negócio de sistema tintométrico a gente não entende. Então, quando você for consumidor comprar uma tinta na loja que foi feita no sistema tintométrico, seja ele automotivo ou imobiliário, a nota fiscal vai ter que descrever todos os itens que compõem aquela tinta, por conta da tributação que é diferente, eventualmente, em vários itens. Então, você imagina, você vai comprar 2 latas de tinta ou 2 quartinhos de tinta automotiva, você vai ter que levar 7, 8 notas fiscais debaixo do braço. Porque você imagina, tem fórmula que tem 10, 12 pigmentos. Exatamente. Aí a gente fez uma reunião, tal, porque aí você tem que
com a chancela da associação, lá, ó, eu sou o representante civil E não é desse jeito. da associação, ou no meu caso, eu era o representante do presidente, mas a gente, sempre que podia, fazia isso, obviamente, devidamente documentado e autorizado, procuração, etc., porque eu era CLT. Olha, a gente tem que mostrar isso aqui, o que está acontecendo. Não dá para fazer isso. Por quê? Por causa disso, a gente se imbuía, se aparelhava de argumentos técnicos. Eu lembro que o rapaz olhou para mim e falou, nossa, a gente está diante de uma aberração tributária. Eu falei, então, são 20 mil lojas vendendo isso hoje, né? 20 mil lojas vendendo isso, 150 materiais de construção, mais ou menos 400 mil empregos diretos, fora a indústria. Vocês estão inviabilizando o negócio. O cara falou, cancela a portaria. Mas isso ninguém sabe. Era o que eu ia falar agora. Esse bastidor que vocês atuavam, você atuava diretamente, o varejista não sabe e não dá valor. E por que que... Desculpa. Porque a indústria faz, tá aqui, tó. A indústria ela tem uma visão e tá tudo certo. E o varejo que se lasca. E tá tudo certo. Só que acontece o seguinte, não é incomum também você ter artifícios legais e leis e portarias e tributos que aparecem para a indústria e alguém acha que aquilo é extensível ao comércio. Não é, não pode. Não pode. São coisas totalmente diferentes. São coisas diferentes, são atuações diferentes. Então, a pandemia, como ela foi um choque horroroso, cara, eu cheguei a sentar com o presidente e elaborar a minuta de dissociação da Artesp. Caraca. A gente demitiu um monte de gente. A gente era em 7, ficamos em 3. Não tem evento. É a maior fonte de receita, acho que, da associação até hoje. Como é que nós vamos fazer o prêmio? A festa do pintor. Fizemos no digital. A primeira foi foi um fracasso. Se eu contar a história, a gente vai morrer de dar risada. Cair a internet toda hora. Aí, o rosto de Salvador ficou mais materializado, mas eu vou chegar lá. Na pandemia, eu ficava o dia inteiro estudando portarias, leis e decretos do Brasil inteiro, porque não tinha outra associação de tinteiro no Brasil, de varejista tinteiro. Era só de São Paulo, mas e o cara que tá... Eu lembro de um cara no Maranhão. Eu falei, eu não sei o que eu faço, tem uma lei para a ilha, tem uma lei para o continente, eu não sei o que eu faço. Eu falei, manda para cá. Era direto, 2 computadores, aqui no WhatsApp com um advogado e aqui eu lendo, baixando diários oficiais, etc. E tinha a minha esposa me ajudando, que ela é advogada. Caraca. Então a gente trabalhou demais. E aí surgiu essa coisa de a gente encontrar um mecanismo que legitimasse a abertura da loja. Sim. E pensa que para o Salvador publicar algo sobre a pandemia, quanto que ele não tinha que estudar sobre aquilo? Porque não podia vir qualquer informação errada, né? Era no rabo de foguete, literalmente. São Bernardo, por exemplo. São Bernardo, cara, você tinha o prefeito, ele mandou fechar tudo. Só deixava aberto gênero que entendiam que era de primeira necessidade ou primordial, ou não lembro a palavra agora, mas enfim, que era comida, remédio. E ele, numa rua, ele deixou aberto só um supermercado de uma grande rede que não existe mais e uma loja da Copenhague, que era da esposa dele. Ia falar, né? Nessa hora a gente Aí vai se preocupar com chocolate. Aí tinha um home center nessa rua, os caras ligaram, e aí, Salvador, o que você acha? Primeiro que o home center não era atendido pela Brat, mas como é que eu vou deixar os caras de fora? Sim, sim. Eu falei, não, tá aqui, ó, usa isso aqui. Aí ele abriu, sabe o que o prefeito fez? Fechou a rua, depois da loja da Copenhague. Fechou a rua. Ele encontrou um mecanismo legal, não necessariamente ligado à pandemia, ele fechou a rua. Não podia entrar ninguém na rua. Então, quer dizer, foi uma luta. E aí volta aquela história de eu ser o rosto da Brat. A gente tinha... Fizemos o prêmio da Brat totalmente virtual. Foi o presidente, uma apresentadora contratada, num estúdio. No ano seguinte teve um relaxamento com distanciamento, número máximo de pessoas. Foi na Vila Olímpia. A gente não tinha verba para mestre de cerimônia. Acabou todo o dinheiro. Tivemos que fazer alguma coisa. Falou, você vai? Eu falei, vou. Pô, como não vou? Adoro. Aí foi a primeira experiência. E aí mais um bastidor.
foi muito legal porque a gente contratou uma assessoria lá, o pessoal do espaço muito competente, acostumados a fazer esse tipo de evento, me colocaram ponto eletrônico, auricular, tal. O Daniel ficava falando comigo. Falei, pô, que legal. Mas e agora? O que eu faço? Tinha que ter uma sincronicidade ali, Sim. porque eu não passava slide, então ficava passando os prêmios, tal, e colocaram um retorno numa TV na minha frente. No segundo prêmio a TV queimou. Não. Eu fiz de cabeça, cara. Caraca! Porque a gente tinha um roteiro e eu ficava estudando aquele roteiro, tinha que fazer aquele troféu, tinha que fazer troféu, tinha que convidar, e aquilo ficava na cabeça da gente. E aí eu não parei mais de fazer. E com a tua saída? Como é que eles estão se virando com essa premiação? Não, hoje, no último, eu só não fiz do ano passado, porque eu já não estava mais Sim, lá sim, como funcionário atuante. Quem fez foi a Flávia Sá, que é diretora de marketing, o presidente do conselho, o ex-presidente, que é o Ricardo Santagata, a Flávia Sá, da Tintas MC, distribuidora Premium, do grupo Aliar, né, que é o grupo de empresa deles, o Ricardo Santagata, que era ex-presidente, presidente do conselho. Foi muito legal, foi muito bem feito. E eles vão manter, uma curiosidade, não sei se você sabe, porque sempre tinha, representante, agora equipe de vendas, um negócio assim. Eles vão manter um padrão, tipo, ó, é isso, isso, isso. Todo ano vai ser esse prêmio. Ou eles vão mudar todo ano, você O sabe? prêmio é dinâmico. O prêmio ele muda. Troca, Ele aqui. muda na medida que se entenderem necessidades de mudar ou não algumas categorias. Tem categoria que tem prêmio que ninguém se manifesta para ir buscar o troféu. Tem categorias que, então, não faz sentido você... Ter ela. Então, normalmente se faz essa análise. Quando o prêmio passou a ser nacional, porque a Brart passou a ser nacional na pandemia por força da operação e da necessidade, a gente fez uma alteração. E fazer alteração de estatuto, cara, é Difícil, assembleia né? para todo lado, é um monte de... É muito burocrático, porque você tem que obedecer à lei. Só que no ano da pandemia, para validar o trabalho que a gente estava feito, a gente criou uma cláusula onde, pela vacância de uma instituição que representasse as lojas de tintas a nível nacional, a gente, muito embora fosse Artesp, a gente tinha essa possibilidade. A gente vai amparar e assistir lojas de tintas e material de construção do Brasil inteiro. Tá? Aí o prêmio passou a ser nacional, não fazia sentido ele ser regional. Sim. Não é? A votação também. Exatamente. Aí, quando você fala em pessoas, a gente dava prêmio antes disso para melhor vendedor, melhor gerente. Sim. Que eu me lembre de pessoas, eram só esses, melhor vendedor e melhor gerente, se eu não estou enganado. Mudou, virou melhor equipe de vendas, né? Que é nacional. Que é nacional. E quando você fala de representante, que é o teu caso, a coisa fica muito complicada. Porra. Porque vão votar no Márcio, da VEG, vão votar no Márcio da Martins. Quem é esse cara? Você sabe uma E coisa. tem os apelidos, né? Tem. Muitos. Tinha o Agora Chico, não é mais sei o o quê, Márcio. o Cabeção do não sei da onde, agora é o Pintando Negócio da VEG. É o Márcio do Pintando Negócios, o Marques do Pintando Negócio, Pintando Negócio da VEG, Márcio da VEG, Marques da Martins, Marques da VEG. Então vira um. E como o voto era em pessoa, eu tinha que agrupar isso. O que me ajudava, pelo fato de eu ter sido gato de rua, né? Aí você conhece as pessoas. Conheço as pessoas, porque tem algumas empresas que você fala, me dá a relação de vendedores que você tem, os caras não davam. Eu falei, mas não sei quem é o cara, velho. Não sei onde ele tá. Caramba. Não davam. Teve um lance muito legal no ano da pandemia. Teve uma empresa que a gente perguntou quem é o melhor vendedor para valorizar. Foi o último individual. O último ano do prêmio individual de melhor vendedor ou agente de vendas, né? Em segundo lugar ficou uma menina do suporte a vendas. Interna. Olha isso. Pandemia. O representante não podia sair de casa, pelo menos em vários casos, e os clientes começaram a ligar para a menina atendia os caras super bem, e ela levou o troféu, segundo lugar. Você sabe o que você vê muito? Muita gente fala assim, isso é comprado, isso é comprado, isso é comprado. Natural. Mas assim, ó, ninguém tem a visão de uma situação. Quando a gente fala do estado de São Paulo, é uma coisa, correto? Quando você abrange nacionalmente, é outra história. É outra história. Tem empresas que são fortes no automotivo em São Paulo e Grande São Paulo. Isso eu falo com propriedade.
começou a ir para o interior, estado de São Paulo. Quando sai do estado de São Paulo, essa empresa ela se torna a terceira, quarta do mercado. No próprio estado, às vezes, tem alteração. Sim, né? sim. Mas eu tô errado ou não? Não. Quando a votação é no estado de São Paulo, é uma coisa. Quando a votação É o clube do Luluzinho, né? Mais ou menos Mais isso, ou né? menos. Não Não, mas que... tem uma explicação. Quando a viu, Márcio? votação vai para o nacional, tem empresas que estão sediadas aqui, mas que faz um trabalho fora daqui, faz um ótimo trabalho aqui, mas faz um trabalho fora daqui excepcional. E aí a votação muda, né? Mas tem uma Premiação explicação. A associação, depois da reestruturação dela, digamos, em 86, ela ficou 38, 37 anos com atuação regional. Então, é mais ou menos lógico que a maioria dos associados, que são só as lojas que votam hoje, são só as lojas associadas. Essa é uma mudança importante. Tá? Também é fantástico. Que é o prêmio da associação. Por exemplo, a Sim. Namaco, você não vai pegar voto de uma empresa de material de construção, eu presumo que não seja associada à Namaco, mas aqui a Namaco é uma outra história. Né? Não, mas tem que, para votar, você tem que ser associado, é justo? Então, a associação viveu 38 anos regionalmente, a maioria daqui de São Paulo, e a carona do prêmio é essa aí. E eu acho que muda, né? Quando vai pro nacional, entra muita coisa, né? Mas vamos falar de coisa, E eu de presente e futuro. Eu venho observando, a gente está levantando um tema e que é uma coisa que eu fico olhando no dia a dia de visita com um representante, agora eu lá, né, atuando firmemente nisso. Barriga no balcão. Um barriga no balcão e um catálogo na mão é capaz de você vender. Mas rapidão. Quer ser feliz? Vem para Martins. Agradecer nossos patrocinadores. Olha aí. Tintas Martins. Muito obrigado por estar nos apoiando no nosso projeto, no nosso podcast. Muito bem votada no prêmio, diga-se. Agradecer demais meu amigo Thiago da Levert Tintas lá de Badiba City, que faz focado em revestimentos e pedras naturais. Estou me rendendo aos poucos. Olha aí, quebra de paradigma. A pedra natural, mas como efeito decorativo. Com ressalvas. Não, eu vou... Com ressalvas. Aprecie com moderação. É isso mesmo. eu vou falar a verdade, ele está se rendendo aos poucos com benefício da comissão. Para efeito decorativo. Mas é porque assim, ó. Eu sou tinteiro, todo mundo sabe disso, não tem jeito. Mas o efeito decorativo, uma parede, eu acho legal. Tirando isso, eu sou da tinta. Mas agradecer demais aos nossos patrocinadores. Total. E a gente vem levantando, e assim, existia um movimento do pintor, existe hoje, e eu acho que a indústria apoiou e tá ok, levantou essa classe, a gente conseguiu organizar muito bem, todo mundo pertence a isso, mas, Salvador, eu observo que a gente está esquecendo o primordial, balcão. Sabe por quê? Você para conversar com um pintor e fala assim, o balconista está pronto para te atender? Ele fala assim, não. Não mesmo. A maioria. Hoje ele fica com receio de indicar algo para o pintor, porque é mais ou menos isso, né? Ele fala assim, pô, esse cara sabe mais do que eu. Como é que eu vou indicar? E a gente não pode perder isso. Não pode. Não. É o balcão que dá esse caminho. Então eu acredito assim, falta, na minha visão, um pouquinho de atenção de todas as indústrias para o balcão. Porque o pintor top é o cara que vai levar o nosso mercado, como a gente sabe, como a indústria, como o lojista, todo mundo. Mas o balcão, a gente precisa dar mais atenção para eles, porque sem conhecimento, como é que eles vão vencer isso? Eu vou além, tá? Desculpa. Não só rápido. Não é só produto, tá? Tudo. É assim, eu sou capaz de ficar falando sobre isso uma semana. Pelo que eu percebo, e uma das coisas que a Brat me trouxe, além da minha vivência na barriga do balcão, que eu tenho o maior orgulho disso, é a experiência de poder conversar em bastidor com o revendedor. Se vocês que são agentes comerciais tivessem essa possibilidade, vocês iam entender o que eu tô fazendo, o que eu tô querendo transmitir. Por exemplo, você citou ele aqui, o Eduardo Tinte, é um chapa, é um brother, é um cara sensacional. Fantástico. Só que enquanto eu tive uma relação comercial com ele, não foi por pouco tempo, a relação era aquela, comercial, racional, pragmática.
Quando a gente chegou e sentou do mesmo lado da mesa, ele, como todos os outros, eles desabafam. Essa escola não tem valor o que eu aprendi nesses 9 anos de Abrarte, nessas conversas que a gente tem. O cara tá desarmado, ele não tem um interesse comercial com ele. Então daí vem as carências que a gente jamais imaginou que eles teriam, porque a nossa visão é eminentemente comercial. Mas eu acho assim, tem pintor que fica muito bravo comigo, vira hater. De 6, 7 anos para cá, a gente está testemunhando um movimento que é fundamental para o desenvolvimento do nosso mercado, que é a organização dos pintores, a movimentação, tal, e etc, etc, etc. Ok. O pintor é protagonista do nosso mercado? Não. Não é. O protagonista é o consumidor da parede pintada, do carro pintado, do objeto pintado. Ele paga o pintor, ele paga a loja, ele paga a tinta. Esse é o protagonista. O pintor é o maior influenciador. Se a gente não chegar nesse cara, que é o pagador do boleto, e falar para ele, pintar é bom pra caramba, pintar é gostoso, pintar é cheiroso, pintar é limpeza, pintar é um monte de coisas que a gente não fala. Proteção. A mulher dele vai chegar para ele e vai falar, não tem nenhum sexismo aqui, gente, pelo amor de Deus, pode ser o cara para falar, mas normalmente é a mulher que fala, que toma decisão, principalmente escolha de cor, etc. Precisa pintar essa parede, tá horrível, tô com vergonha de receber visita aqui em casa. Cara, puta, mas aí aquele transtorno, aquela sujeira, tal. Ele vai adiar o quanto pode. Se a gente não mudar isso, nós não vamos passar dos 7 litros vendidos de tinta imobiliária per capita no Brasil ano. Que esse tá há anos, né? Pois é. Mas se é o carro do cara, desse mesmo cara, se arranhar o carro dele, rapaz, ele manda arrumar um carro. E se a cor não bate? Ele Aí mais uma semana de então, conversa. Olha como tem uma situação, né? Tem. O cara se preocupa com o carro e talvez ele deixe a casa de lá. Mas o mecanismo, na minha opinião, é o seguinte: temos que continuar falando com o pintor cada vez mais. Cada vez mais. Mas ele é o grande influenciador. Ele responde por a grande maioria da decisão da pintura, da tinta e da loja que vai ser adquirido o material. Cada vez mais. Porque o cara chama o pintor e ele fala, não quero saber disso não. Vai lá na loja e compra. Eu vou lá e pago. Mais ou menos isso. Né? Só que nesse caminho tem um cara que está esquecido. O balcão, para mim, nenhuma alusão à religião, gente, mas o balcão é o altar do negócio, é ali que o milagre acontece, velho. É ali que a coisa vira. Então, se você não olhar para o balconista, tudo que você constrói como indústria, tudo que você constrói como representante, tudo que o pintor constrói como aplicador profissional, cai por terra. Você quer ver uma coisa do que o Salvador está falando? Vamos fazer um desafio? Quantas publicações durante o dia, ou durante o dia que eu digo, até à noite, quando a gente chega, tal, quantas publicações a gente vê assim, mais um curso para pintor na loja tal, mais um curso. Porra. Quem é que publica assim, mais uma capacitação na loja X? Não tem. E outra coisa. Com os balconistas, com o lojista, com o gerente de loja. Aí eu vou concordar com o Márcio, isso? Porque assim, ó, não é uma crítica, é uma constatação e vocês vão concordar comigo, eu tenho certeza. O agente comercial, ele vai na loja tal, ele muda uma prateleira. Ou ele muda uma marca, ou ele tal. Então o que tem que fazer? Tem que capacitar a galera que vai vender. Todo mundo. Sim. E não é só a galera que vai vender, você tem que capacitar até o caixa, velho. O quê? Porra, o estoquista, todo mundo. Todo faxineira. Mundo. O entregador. A faxineira, a tiazinha do café que tá lá, com todo respeito. Às vezes você vê uma pessoa parada assim, coçando a cabeça na frente de uma prateleira, uma loja que tem autosserviço, e a senhorinha lá, tá precisando de alguma ajuda? Cara, isso já é ferramenta de venda, velho. Não é. Aí a indústria vai lá e fala do quê? Produto. Produto. Esse produto rende tanto, aplicação é tanto, secagem é tanto. E abordagem? Manejo de objeções. Perfil de cliente. Então. Perfil psicológico de cliente. Porque perfil de cliente é uma coisa, perfil psicológico é outra. Como funciona a estrutura neurológica de convencimento. Você sabe o que nós conversamos no nosso bate-papo na live? Falamos sobre isso. Não é só sobre produto. Nós viramos uma prateleira de uma loja e lá vamos falar da Martins, beleza? Da Veg? Tá, beleza.
tranquilo, representamos ela. Mas e a capacitação desse cara para ele Pra ele entender a saber vender o abordagem produto. de um Ah, mas é verniz, tudo igual. Não é igual. Não é, claro de um que Pelo verniz, amor de Deus, cada um Claro tem sua que não. de um característica. verniz 5 para um convencional, para um verniz 5 para um alto sólido, para um 2 para um alto sólido. Então, e essa abordagem? E esse treinamento? A capacitação de vendas, isso daí que eu acho que é o mais importante do que o Sim. produto, porque a molecada, ela entra numa loja querendo sair da loja. Quer ver uma coisa? Ó, a gente para pensar. As marcas que a gente escolhe até para representar, Salvador. Ah, eu estou numa empresa que eu vou pedir algo. Não, não é comigo. Desliguei o alarme do meu remédio. Não, não é comigo. Não, não é comigo. Não, não é comigo. Quando É. nós visitamos a Martins, do porteiro ao último é comigo. Fala comigo que eu tô aqui pronto para te Na ajudar. faculdade a gente aprendeu isso como endomarketing. Marketing meu, integrado. isso, Todo é mundo isso daí. sabe O que que a tem que empresa ser faz. feito. Todo mundo sabe. Pô, cultura. Hoje se fala em cultura. Não, saca? E tem um problema. Eu me empolgo, hein? Não, Tem um ótimo. tem um problema muito sério. Se você arruma um emprego, sou jovem, tenho lá meus 19 anos, vou arrumar um emprego numa loja de tintas, beleza. Eu tenho dificuldade de entender aquele oceano. Para eu entender o que era tinta, cara, da Dupont lá em 86, demorou quase um ano. E eu fui um privilegiado que eu trabalhava na gerência de produtos, passava toda a literatura na minha mão. Imagina uma época pré-internet. Eu tinha duas coisas que me ajudaram demais, ociosidade e curiosidade. Então eu estudava demais. Hoje se cobra resultado muito rápido. Então imagina o empreendedor, o dono da loja de tintas, e gente, isso não é culpa, não estou culpando ninguém, é uma análise fática, é o fato. O cara precisa de resultado rápido. O jovem hoje, ele também quer as coisas muito rápido, porque esse trequinho aqui, cara, isso aqui é de uma velocidade absurda. É. E o cara tá o tempo todo aqui. Tá. É aí que acontece. Ele não teve tempo, ou não teve oportunidade, ou não teve uma estrutura para entender o que é um processo de pintura, o que é um produto. Ele se frustra, ele vai embora. Ah, é mais fácil entregar iFood de bicicleta. Seu Uber. Aí o lojista reclama. Oh, a mão de obra tá escassa. Sinto muito, tá em tudo. Tá em tudo. A indústria não me ajuda, sinto muito. Ela não vai conseguir te ajudar, porque ela não é onipresente. Ela gostaria, mas não é. Ah, mas tem não sei o que do pintor na internet, tem uma plataforma. Cara, tudo bem. Fato, não funciona. É uma ferramenta valiosa, eu tô dentro dela, mas não é assim que o nosso mercado trabalha ainda. Até porque a linguagem que a gente usa não tá legal. Não tá legal. Então o que acontece? O lojista tem que ser autossuficiente, cara. Márcio, a gente vai em restaurante, tem lá o chefe. Ele chama os cozinheiros da cozinha para fazer algum curso? Não, ele ensina os caras, velho. Infelizmente, é isso. É óbvio que o dono da loja tem que ter a capacitação da indústria, tem que ter a capacitação de alguém, ele tem que ter algum recurso para ajudá-lo a fazer isso. A indústria vai fazer no que diz respeito a produto normalmente, mas não faz na velocidade que ele precisa. Não consegue. Se você, Márcio, está abrindo você falou no começo, você está abrindo uma carteira de novos clientes com uma marca que você vestiu a camisa recentemente. Você vai conseguir dar 10 cursos para 10 lojas em um mês? Não. Você não gostaria de fazer? Sim. O lojista não gostaria de receber? Sim. Mas não consegue. E o que você fala tem muito sentido. Nós fomos almoçar com o Tinte, com o Edu. O Edu. E aí, o restaurante que nós fomos, o chefe como é que chama aquele programa lá? Do Masterchef. Pela localização, vocês foram lá no Rodrigo. É isso aí. Vocês foram. Rodrigo E aí, morou em Guarulhos muito tempo, deve morar ainda lá. Isso. Aí a gente vê o seguinte: ele coloca a equipe dele do jeito que ele desenvolveu as coisas. Na hora do almoço, o que ele fez? Tudo bem, tudo bem. E todo mundo fica extremamente satisfeito. Olha, ele veio aqui. Você sabe o que é engraçado? E a qualidade, ele sabe o que está sendo colocado na mesa de cada um. Exatamente. Sabe o que é engraçado desse restaurante? Eu já fui lá jantar. Eu, Marcos, nossas esposas. Foi a primeira vez que eu fui lá. Perfeito. Pedi pelo iFood N vezes. Porque eu moro na Vila Augusta, em Guarulhos, é perto. Meu então, vizinho, mora na Ponte Grande. E assim,
sempre igual a comida, o mesmo tempero, o mesmo sabor. Então você sabe que você vai comer a favada, um exemplo deles lá, sempre vai estar daquele jeito. Então ele ensinou os caras a trabalhar do jeito dele. E o que você está falando, E o hoje, lojista tem que fazer isso. Hoje eu vejo que também está perdendo um pouco, Salvador. Eu vou dizer o seguinte: a gente comentou aqui sobre a Artesp, que você deu a cara no trabalho e hoje é difícil para repor. E a gente percebe isso nas nossas profissões também. Sabe por quê? As pessoas hoje olham e falam assim: pô, o Salvador ganhava dinheiro, eu vou ocupar o cargo dele. Tá bom. E vai lá. Quanto que ele ganhava? Ah, tá. Então vai vir para mim. Tá. Você vai fazer o que ele fazia? Exato. Não faz. Posso explicar uma? Não faz. Deixa eu Salvador. explicar. Não faz. Só para E a empresa, as empresas no modo geral, estão se esquecendo de se atentar a isso. Ah, mas não é aquela história assim, ninguém é substituível. Não. Mas com a qualidade que ele fazia, eu acho que vai ser mais difícil. Eu e o Tem Marcos, que investir. eu e o Marcos estávamos conversando esses dias sobre vendedor, CLT e representante comercial. Tem uma empresa, líder de mercado, do segmento automotivo, que muita gente está com medo, falando que ela vai transformar todos os representantes CLT, a gente não sabe, né? Mas assim, o que acontece? O vendedor CLT, ele tem metas a cumprir, relatórios a preencher, um carro, um salário, e ele tem, só que tem responsabilidades que ele não vai fazer o que o representante faz. Ou vê meu produto, onde tá, liga na expedição lá, tá o telefone. Não chegou o boleto. Ele vai dar o telefone do financeiro pro cara pedir, talvez. O representante, o lojista, ele cola no representante, que é o cara de confiança dele. Rastreia meu produto, me manda esse boleto tal, vê essa nota que tá errado, tal. Tem muitas empresas que, não vê dessa forma. Tem uma empresa que tirou um CLT e transformou o cara num representante comercial. Esse cara tá perdido, Sandoval. Tô te falando que assim, hoje... ele não sabe para onde ir. Ele não sabe pra onde ir. É um pecado. Porque assim, ó, a empresa deu a pasta pro cara, tabela de preço é essa, e os clientes são esse. Vai lá. Você quer ver uma coisa? Vai lá que você vai ganhar dinheiro. Vê se a gente já Será não que viu o cara isso. vai? Então, e vê se a gente já não viu isso, Salvador. Pensa o seguinte: você tem lá a pessoa executando com maestria o trabalho, tá tudo certo, e por algum motivo saiu ou não, isso não importa. A empresa não dá conta. Por que ela não dá conta? Porque ela confiava extremamente no que estava sendo feito e se acomodou com isso. Sim, delargou. O Salvador nunca vai sair daqui, então por que eu vou me preocupar com isso? Só que você também tem seus objetivos pessoais, o que você imagina, e você é um tipo de pessoa que você quer crescer, não tem limite. Né? Eu preciso estar com gente inteligente para crescer todo dia. E aí, quando ela se vê sozinha, e isso é o maior erro que eu acredito e que às vezes as empresas acabam não enxergando. Quando ela se vê sozinha, sabe o que ela vai fazer? Ela não tem uma ação para combater aquilo com capacidade. Ela vai falar assim: mas estava tudo na mão do Salvador, ele foi e eu perdi tudo. A culpa é dele. Isso é antigo, isso é antigamente. Não tem processo. E é isso. Não tem processo. Quer dizer, como se o processo vem de cima para baixo. Então, assim, isso também leva o nosso mercado para trás. Porque, peraí, vamos fazer isso evoluir. Eu falo assim, Salvador, no mesmo empenho que nós tivemos com o pintor, e o pintor não está errado, pelo amor de Deus, melhorou muito. Não, claro, a gente tem que ter empenho em todas as partes. Tudo que é ligado ao varejo, eu penso. É Consultor isso. de vendas, representante comercial, porque também tem muitas empresas que jogam representante. Muitas. Esse cara tem um currículo legal, vou contratar ele. Ele vai trazer os clientes que ele tinha na concorrência, se Não for o vai, caso. não. Você quer ver uma coisa? Em 86, Não vai. em 86, quando eu comecei para a rua vender, a empresa que eu trabalhava colocou uma pessoa específica de neurolinguística para andar para a gente o dia inteiro para tirar o não. Oi, Salvador, você não quer nada hoje? Não, você já está falando que eu não quero, para que eu vou querer? Olha o cuidado que a gente está falando, né? Então, assim, falta o estudo, e eu sou apaixonado também com isso, Salvador. Vamos estudar mais, vamos atender mais. Toda vez que você atende, você já falou isso 1000 vezes. Quanto mais a gente atende, menos de preço a gente fala. Exatamente.
Exatamente. Você sabe quando eu vi que eu era um bom representante? Muita gente fala que eu me senti... Não. Que eu consegui atuar bem. Quando nós conseguimos vender tinta imobiliária com o lojista pagando frete. Isso é loucura, hein? Isso ninguém faz. Mas por quê? A empresa, não, o atendimento. Não era só preço. Quando eu comecei a pôr isso na minha cabeça, eu falei, putz, não é preço só. É atendimento, assistência, pós-venda. O nosso produto, ele faz parte de um processo técnico. Sim. E se você não dominar, pelo menos a base desse processo técnico, você não vai saber que solução oferecer. A gente não vende tinta, a gente vende processo. Eu vi uma cena que se você tivesse visto, você infartava. Fui levar minha esposa, já contei 1000 vezes, para fazer um exame. E eu deixei o carro na frente da Geral Tintas. Uau. Olha só. Encostou um carro, desceu um senhor, eu lembro até hoje, um Corolla, desceu um senhor, suspensório, cabelo penteadinho, tudo bonitinho. Do lado desceu a senhora, cabelo roxinho, tudo penteadinho, e aqui tá uma pessoa abrindo a loja. O cara olhou assim, fez assim, ó. O sinal dele é assim, pô, nem abrir, já tem mais um. Exatamente. Se fosse nós para atender, o que a gente faria? Um tapete pro cara entrar Vou na vender loja. tudo aqui hoje, tudo. E não só a tinta, porque ele veio buscar tinta, eu não vou vender a tinta. A Tudo. tinta ele vai comprar, vou colocar Você tudo. vai vender a proteção. É isso vai que eu tô falando, vender falta ferramenta, Falta, vai vender... falta um monte de coisa. Tá muito carente. Eu acho que a preocupação é cada vez maior com a condição comercial, isso falando da indústria para a loja, né? O que você vai colocar para dentro da loja. Aquilo, né? E a loja. Não, o escoar tá aí, agora. Boa sorte, né? Entendeu? E a gente precisa cuidar disso. Sim, eu penso como representante comercial, vou falar de mim, tá? Minha profissão. Você sempre tem que fazer algo diferente. Tem. Eu não posso esperar só pela fábrica. Não pode. Até porque ela tem limite também, não é? Não é. Eu e o Marx, quando o Marx vem, a gente se torna sócio do Pinta Negócio, quando encerramos um ciclo nessa empresa, na última que nós trabalhamos. Falei, ó, negão, fazer campanha aí, primeiro mês que eu tô considerando o nosso é maio agora, tá? Vamos criar campanha. Como? Comprar pistola, equipamento, lojista que comprar X quantidade, aí fizemos conta, matemática de dentro de casa, até tô soltando um spoiler aqui, que eu não soltei essa campanha, vamos soltar essa semana, mas se o cara comprar X primer, X verniz quantidade, vai ganhar uma pistola. Ah, mas o que eu quero fazer com essa pistola? O lojista vende, doa, faz a mesma situação. A gente tem que se reinventar, não pode ficar esperando só pela indústria. Não mas você pode, tá comprando no mercado? Não, eu tô fazendo uma ação comercial. Exato, é uma bonificação. Isso é Entendeu? simples. A gente tem que se reinventar, porque se a gente ficar parado, sendo aquele cara que só vai com a mochilinha nas costas, esperando o pedido, Tá precisando de alguma coisa? isso daí tá... Cara, tô Você de vê uma margem. coisa- Você vê uma coisa você legal, imagina o lojista o Salvador? dia inteiro tá recebendo esses caras lá, cara. Uma coisa legal que o Salvador falou é assim, ó, se vocês forem falar mal da Abrarte, nós vamos ter briga. Sabe o que significa isso? Não é porque eu saí que eu sou inimigo. Claro. Não é verdade? Não, Pelo amor de não. Deus. Eu percebi muito isso na minha saída, porque eu falava muito pros departamentos. Gente, eu tô Ah. saindo, mas eu vou ajudar tudo que eu posso e o que eu não posso. Exatamente. Porque não tem nada de errado. São opções. Eu ajudei muito sem ninguém saber. Nos É. bastidores. Agora estão sabendo, mas porque eu tô falando agora. Eu ajudei muito sem ninguém tá sabendo, mas não é porque você tá puto com a empresa. Eu saí porque encerrou um ciclo. Eu queria Exato. outros desafios Exatamente. e pronto, exatamente. acabou, né? Mas não é inimigo. Eu nunca vi concorrente como inimigo, cara. O cara que assumiu meu lugar nessa empresa me ligou, parabenizei ele. Falei, fiquei feliz. Foi você, era um sonho que você tinha. Vai pra isso cima, aí, irmão. entendeu? Exatamente. Mas enfim, E você acha que o lojista, Salvador, tá pronto para investir na equipe dele? não. Não, né? Nossa, Não. eu gosto do Salvador, que ele é direto, cara. Não tá. Ele precisa de recursos para fazer. Ele precisa. Porque assim, primeiro lugar, pode parecer que a gente está fazendo uma crítica recorrente ao varejista. Não é. O cara, ele. Normalmente o perfil é assim. Seja por uma
com uma loja própria, seja com franquia, no universo de tintas, material de construção, o que for. O cara vai empreender. Por que a pessoa empreende? Pela oportunidade ou pela necessidade, né? O cara tem uma necessidade, não consegue se recolocar no mercado, etc, etc, etc. Ou vê uma oportunidade. Por exemplo, aconteceu na pandemia, um monte de gente saiu de banco para abrir Franquia. um negócio. O que ele viu que ele podia fazer? O que era considerado uma atividade essencial, alguma coisa assim. Farmácia, pô, não sou farmacêutico. Mercado, não vou trabalhar 7 dias por semana e acordar 3 horas da manhã para ir no Ceasa. Então, eu vou abrir um material de construção, uma loja de tinta. Tá todo mundo reformando. Então, essa é a oportunidade. Tá? Só que ele empreende primeiro para aprender depois. Aí, quando o cara tá no negócio, ele se preocupa basicamente com 2 coisas: comprar e vender. Talvez não tenham dito para ele, e pode ter gente há 40 anos que está desse jeito, que venda é um processo. Não é um cara que fala bonito, não é um cara ou uma moça que tem uma boa apresentação, que fala bem. Não é isso, não é isso. É um processo. Mas eu tenho essa marca aqui que é a marca líder de mercado, todo mundo... Ok. Qual é a margem que ela te deixa? Você já parou para calcular? Pô, é complicado, a margem é menor, então você tem que ter um apelo de vendas específico. Eu tenho essa marca aqui, mas é difícil vender. O cara vem e pede a primeira. O que eu faço? É uma abordagem de vendas específica. É um apelo de vendas, uma energia, uma dinâmica de vendas diferente. Então, é isso que a gente percebe, que as pessoas entram no negócio e não estou falando só de tinta, não. Ele empreende primeiro para aprender depois. Sim. Aí ele começa a aprender os processos de entrada e saída. Aí qual é a grande preocupação? Fluxo de caixa, tributação, que é uma loucura, recursos humanos. Pô, o cara entra, tem os benefícios que eu sou obrigado a dar por lei, etc, etc. Porra, e a venda, tio? Não, a indústria vem aqui e me ajuda. Quando? E ela vai falar do quê? Produto da marca dela. Lógico, tem que fazer mesmo. Tem que fazer mesmo. Então, falta esse tipo E o cara não tem tempo, cara. Como é que ele vai fazer? É difícil, mas ele tem que olhar isso. E você falou uma coisa certa. Estão preparados? Não. Mas ele não precisa se rentabilizar melhor? E o que ele investe para acontecer isso? Se tá uma equipe dele ali, que é ali que vai fazer o negócio acontecer. É incrível. Quantas vezes você já viu essa história? Eu abro uma loja de tintas, começo a vender. Com todo respeito, gente, eu duvido que um cara que abre uma loja de tintas hoje vai saber qual é o ponto de equilíbrio que ele tem daqui a um mês. Ele não sabe. Break-even, como a gente fala no jargão do marqueteiro. Aí ele falou, bom, tem um dinheirinho aqui, eu tô ganhando dinheiro, então o que eu vou fazer? Fachada. Faz uma fachada legal. Pô, trouxe mais clientes. Agora todo mundo sabe que tem uma loja de tintas aqui. Ou material de construção aqui. Fiz uma fachada bacana, legal. Agora eu vou investir no layout da loja. Um painel, uma prateleira, um sistema tintométrico. Cara, onde que ele investiu no vendedor nesse processo, cara? Vou pôr uma mesa em vez de um balcão. Não, é um layout. Não. O garoto ali, ele sabe conversar. Cara, você falou, se ele abordou uma situação, é verdade. Cadê o vendedor? Essa marca se vende sozinha. Vende nada. Aonde? Vende nada. Eu tenho um exemplo que eu trago, que o cara virou meu amigo depois de muito penar. É um lojista de tinta. Eu não vou falar o nome dele, nem a cidade que ele tá, que vocês vão matar a charada de primeira. Ele mudou a estrutura do negócio dele, principalmente comercial, por falta de opção, gente. Sabe o que aconteceu com o cara? O pai dele infartou no balcão. Quantos donos de loja de tinta que vocês conhecem têm um convênio top? Convênio médico. Bobear nem a gente tem, né? São poucos, hein? São poucos. Complicado. Foi dinheiro. Safena, UTI. O que aconteceu com a loja? Descapitalizou a loja. Ele vendia 2 marcas das mais conhecidas que a gente tem no nosso mercado. Descapitalizou a loja, problemas para pagamento, fornecimento. Cortado. A gente vê isso todo dia, não vê? Sim.
Passou um representante com um gerente de uma marca pouco conhecida. Falou. Ele falou, cara, gostei muito do que vocês estão propondo, mas eu vou abrir o jogo. Eu não tenho como comprar de vocês. Aí o representante pegou o pedido. Como é que chama a operação, Marcos? Deu credit? Avalizou. Eu assino. Hoje esse cara é o maior revendedor de tintas dessa marca. Chamem de alternativa, secundária, o que for. É tudo menos segunda linha. Exatamente isso. Onde eu quero chegar? Ele não tinha opção. Quando você vai comprar um produto que você não conhece, o que você precisa para comprar aquele produto? Confiança. Uhum. E como é que você oferece confiança para o teu cliente? Com garantia, não é? Sim. Expertise, né? Garantia e prova. Se é um produto novo, ele não tinha nenhuma coisa nem outra. A prova você pega, por exemplo, se estamos falando de tinta de parede, você pega o depoimento de um pintor, tá ali, hoje tem o WhatsApp, o direct do seu Instagram, aí você mostra pro teu cliente e fala, não, o produto é bom, olha só os depoimentos que eu tenho. Entendeu? Resolve? Talvez não, mas ajuda. E a garantia? Como é que você vai garantir um produto que você não conhece? O que agora falou? Eu quero essa marca X. Ele falou, essa marca eu não tenho, leva essa. Ele falou, putz, essa eu não conheço. Ele falou, leva. Se ela não resolver, você traz que eu te dou a outra que você pediu de graça. É isso aí. Mas, acho que isso é... mas Márcio, ele esperou não ter oportunidade, Pra fazer não ter isso. Pra opção, fazer isso. velho. Talvez o negócio dele estaria muito mais rentável se ele tivesse feito isso um pouco antes. Total. E, gente, eu não tô falando nada contra a marca mais conhecida. Não. É uma outra maneira de você abordar. Abordar. Pra É uma começar, outra maneira. Eu sou um cara que sou representante comercial, eu penso muito. Falei isso na tua live, pô. Quem tem 2, tem 1. É. Quem tem 3, tem 2. Quem tem 4, tem 3. Você nunca pode contar. Só vou trabalhar com a marca A. O nosso mercado tem um DNA que é de multimarca. Sim. Ele tem o DNA. Ah, não, essa loja é exclusiva. Mentira, não existe. Eu trabalhei com um tinteiro Não existe. que ele era fantástico. Por quê? Ele tinha uma penetração fantástica no mercado. E aí o pessoal falava assim, pô, você não vai fazer um rebate comigo? Ele falava, não. Eu vou te dar um produto de qualidade com um preço justo. Você faz o seu rebate. Porque eu não vou determinar onde você vai viajar. Você vai viajar para onde você quiser. E é uma outra forma. Rebate é dinheiro no bolso. Isso, e não é, mas quem faz tá errado? Não, são formas diferentes. Mas aí o que acontece? A gente volta no começo da conversa. Esse processo de rebate, de bonificação, salvo raras exceções e nobres exceções, eu não estou falando só de indústria, eu estou falando do varejo, sim. Ele botou no preço. O boca de caixa. Do couro saia a correia, né? Não dá, cara, como que você... Gente, uma loja de tinta saudável que fatura 400, 500 mil reais por mês, consegue 9% de margem. Tem os ninjas que fazem 10, tem aquele cara que faz 12, mas é ele e o filho no balcão e não fatura tudo isso, que ele não consegue. Então é matemática, não é mágica. Então por que eu fico batendo nisso? É processo de venda. Ah, mas estão queimando o preço. Do quê? De tudo? Não. Vai ter que provar para mim. Se você tá numa loja, pega um orçamento lá, 10 itens para uma pintura de uma casa ou de uma pintura de um carro, estão queimando o preço. De tudo? Ah, não, lógico que não. Tem o chamariz só. É lógico. E o que você tem na prateleira? O supermercado faz muito bem isso, né? Exatamente. Se você pega um dono de loja de tinta e coloca ele no balcão, ele vai conseguir contornar aquela situação e ganhar aquele orçamento. Sem precisar queimar a margem dele em tudo. Sim. O problema é o balconista fazer isso. É nisso que eu me apego. É nisso que eu me apego. Por isso que ele fala de tinta todo dia. Tinta todo dia. E virou uma marca mesmo, né? Virou. Tá, inclusive tá registrado no NPI, que a gente não pode vacilar. Eu ia falar, já registra. Você tá certo. Tá certíssimo. Quando vem o nome Pintando Negócios, fizemos isso. Foi a primeira coisa que nós fizemos. Foi a primeira coisa. Não tinha Só que é um filho, né, pra sair. Exatamente. Aí o filho cresce, fica bonitão, tal, fortão, aí todo mundo vai querer.
Se você não batizou, alguém vai batizar. É isso. O E nosso, tem gente que faz no nosso mercado, o nós sabemos mundo da disso. tinta não para, tá batizado também. Porque é tão difícil você criar algo, né? E quando você cria, você tem que tomar conta, né? Mas assim, eu, desde o primeiro episódio que você participou com a gente, aquela primeira vez, eu me tornei seu fã, porque eu não tinha te conhecido pessoalmente. E assim, a gente vê a Tem- ascensão do Salvador no digital e é real. A galera segue, é o cara que quer saber realmente de tinta. Eu não esperava o que tá acontecendo. Tem muitos haters, como nós falamos, nós temos também. E tem uns que até Obrigado já... pela audiência. né? eu aprendi Eles com o dão Marcos. conteúdo pra gente. Eu aprendi com o Marcos, obrigado pela audiência, certo? Tá Desde tudo que não certo. xingue, né? Não entre É. em baixo calão ali. Xingou o bloco, tá tudo certo. Temos tudo, ferramenta tudo pra pronto. isso. Mas o legal é que o Salvador, ele tá numa ascensão e é tudo conteúdo útil, conteúdo agradável. O mercado tem que olhar isso, sabe? Assim, de Tem uma que assistir, forma... tem que acompanhar. Obrigado, gente. Eu tô me dedicando. Porque o que aconteceu? Eu tava passando. Eu tenho uma rotina de final de ano, porque a minha esposa é profissional liberal e a família dela tem uma propriedade há muitos anos em Caraguatatuba. Então é como se fosse é religioso. A gente passa o final do ano lá e eu acabo esticando um pouco porque eu faço aniversário em janeiro. E a minha esposa está no recesso do judiciário, então a gente estica lá, mas a gente não para, a gente fica trabalhando, tanto que tem conteúdo meu que vocês vão ver um background, uma paisagem diferente, eu tô lá. A gente estava voltando para São Paulo em janeiro e tivemos que antecipar a volta porque uma sobrinha nossa se formou em medicina, então foi um mês de formatura. E a gente antecipou um pouco a volta, a gente voltou logo depois do Réveillon, nem passei meu aniversário lá esse ano. Aí, no dia 2, o meu celular, o meu WhatsApp começou a aparecer uma nova possibilidade. Que eu tenho o infoproduto criado, eu tenho o e-book, já vendi, cara, mais de 1000. Putz. É incrível, um e-bookzinho de 40 páginas por R$47, que eu falo, loja de tinta sem segredos. É o básico do básico do básico do que uma loja de tinta tem que ter, na minha modesta opinião. Aí depois o pessoal começou a reclamar muito de problemas de estoque. Aí eu fiz um pouco mais elaborado, que é o gestão estratégica de estoque, varejo de tintas. E assim, toda vez que a gente faz uma campanha, o que é campanha no Instagram, para quem não sabe? Aquela que aparece o videozinho e o clique aqui, saiba mais, etc. É um anúncio de venda. E a venda foi menor, é muito específico, e eu já esperava por isso, e tem lá o meu curso hospedado na Hotmart, Venda Inteligente Tinta Todo Dia, falando um pouquinho do que a gente falou aqui, tá? Mas apareceu uma coisa que é palestra. O povo quer ouvir o que eu tenho para falar. E isso tá me deixando muito feliz, muito feliz. Agora, tem umas loucuras, eu acho que vocês estão passando por isso. Eu fui no supermercado no domingo, chinelão, bermuda, camiseta de rock, não sei o que, até os caras... Salvador, É desse sou jeito. eu. Então, eu te vejo, você fala de tinta todo dia. A responsa. É gostoso, né? Fala assim, poxa, que legal. É responsabilidade. Eu tô voltando de Limeira, voltei ontem. Fui no casamento de um outro sobrinho. Eu fiquei estudando o feriado inteiro, cara. Você não pode sair falando bobagem. Não. Nem ser polêmico. Polêmico, eu acho que a gente ia, dependendo mas, assim, da polêmica. Mas a gente acaba sendo. Polêmico mas, com razão. Não polêmica barata. Sim, sabe? tô dizendo, não é quando eu falo polêmica... clickbait. Justamente. Não é clickbait, não. Esse ano na FEICOM foi gostoso, nós fomos um dia. E eu falo que o gostoso não é tirar foto e ser marcado no story. Isso é gostoso também. Mas é que você vê as pessoas, te acompanham, o teu conteúdo é bom. Cara, eu tava num evento de uma grande indústria de tinta automotiva. Eu fui convidado, com muita honra, a participar do aniversário dessa indústria. E eu tava lá. Saí no banheiro. Tinha lá o salão, a festa rolando, o jantar, tal, aí uma banda, tal, fui com a minha esposa. Tava numa mesa muito bacana, gente boa, tal. Aí eu fui no banheiro, voltei. Primeiro que me pararam dentro do banheiro. Começaram a me perguntar as coisas. Eu acho divertidíssimo. Aí eu saí,
Veio o cara tava na porta do banheiro do lado de fora esperando eu sair com o celular na mão. Ele falou, você tira uma foto comigo? Eu falei, claro que eu tiro, só você me marcar no teu Instagram, não vai esquecer, tal, não sei o quê. Fomos lá no backdrop, a marca, tal, um carro pintado, etc. Aí ele falou, você tem 5 minutinhos? Eu falei, tenho. Ele ligou de vídeo pra mulher dele. Olha que legal, meu. Amor, olha quem tá do meu lado. Ela, não acredito, eu não acredito. Porque ele é representante e ela tem uma lojinha de tinta. No interior do Rio de Janeiro. Cara, Olha onde tua mensagem chega, né? As dicas que você tá dando, eu tô aplicando na loja, tá dando resultado. Cara... Só que tem um detalhe, né? Eu ia falar isso aqui agora. As pessoas têm que dar oportunidade, porque por mais que você esteja disponível ali e passando esse tipo de mensagem, ela não é tão profunda. O profundo está com você, é só a pessoa te procurar. Exato. Vem que você vai ter o resultado, né? E as Sim. pessoas têm que buscar esse Exato, caminho, né? Exatamente. Eu vou falar em primeira mão, não falei para ninguém, porque eu estudei muito nesse final de semana. Eu estou criando uma mentoria. Boa. Para venda de tinta na loja. Olha aí, tá vendo? Aí, ó. O mercado precisa, eu acho que Muito. eu sei um pouco, entendeu? E eu tive uma experiência com... Imagina só, gente. Vai demorar muito essa mentoria? Cara, eu tô caprichando, eu não tenho... Não, assim, mais ou menos? Um mês, mais ou menos, porque a gente tem que criar ferramentas para oferecer pra rapaziada. Já tô com uma ideia aqui que ele me falou, falei ao vivo aqui, hein? Quando fazer essa mentoria, você terminar essa mentoria, nós vamos sentar, nós três vamos conversar, vamos fazer o Conexão Varejo. Que você já tinha falado. Tá precisando fazer. Nós estamos precisando fazer. Vamos. Eu já tenho até o local, que é um pouco longe de São Paulo, mas vamos de carro, dorme e vem embora. Poxa. Que é um piloto, que dá para juntar uma galera de loja e dar esse treinamento. Um balconista dessa cidade falou pro Marcos, realmente, tudo que você tá falando lá, nós precisamos dessa atenção. Eu acho que eu me perdi, divaguei aqui um pouco. O que eu tava falando era, no começo do ano, começou a bombar, palestra. Mês de junho já era. E maio também. Já tá cheio? Cheio. Eu Olha vou que publicar lindo. amanhã na minha rede social. Putz, que legal. Palestra e podcast. Não o meu. Eu não consigo mais fazer o meu papo. Eu tenho um podcast que é o Tinta Todo Dia no Balcão. Eu vou na loja e faço. Isso, Você faz lá. Eu não tô conseguindo. Porque o pessoal tá me chamando, eles estão... Cara, eu não gosto de fazer autobajulação, mas assim, a mensagem tá chegando. Tá. Entendeu? Isso é bom. E sabe por que eu tô montando a mentoria? Teve um vendedor de uma loja de tintas no Centro-Oeste. Ele falou, você faz mentoria? Eu falei, do que você tá precisando? Eu falei, eu preciso melhorar meu processo de venda. Eu falei, faço. Não tinha nada pronto. Comecei a fazer e tal. Quantas lojas de tintas vocês que estão no mercado todos os dias tem vendedores que vendem R$200 mil? Vendedor. Sim. O cara vende... Mais que muito representante comercial. Porra, eu falei, mais do que muita loja. Sim. Muito. O cara vende de 170 a 200 mil, não é só ele. Eles são 5, 6 vendedores. É que, cara, o Centro-Oeste, por causa do agro, tá bombando, não tá? Esmalte sintético, vende muito poliuretano. Começamos a falar. Primeiros encontros virtuais pela internet, mas olho no olho. Foi entender o processo que ele tinha para sugerir um processo mais apurado. Quando chegou na hora dos indicadores, ele parou a mentoria. Eu não consigo. Por quê? Porque a loja não me dá esses dados. Mas como assim? Então quem precisa da mentoria é o dono. O cara vende 250, 200 pau por mês e não sabe do que, Márcio. Nossa. Imagina quando ele souber. Ele pode continuar vendendo 250 mil com o dobro da margem. Sim. Marcos, o cara tem uma carteira que ele não dá conta de atender. Ele tem produto de ponta, tem produto de margem, tem movimento e não sabe o que ele vende. Ele sabe que ele atirou. Pra onde ele não sabe. O cara no futebol é o famoso cone. É um cara que cruza a bola, bate nele e entra no gol. Tá tudo certo. Com todo respeito, o cara é guerreiro. Era aquele cara que jogava, eu brinco, né? Que o Gamarra,
Carlos Gamarra, um dos Carlos melhores zagueiros que eu vi jogar. Pra mim só perde pro Maldini. Meu, você colocava um Pra mim só cone. perde pro Miranda. Boa, Júnior Baiano. Você colocava o Gamarra e um cone do lado, era O melhor. Cone jogava. Ele fez o Batata nascer pro futebol. Foi, pô. É isso. Então, assim, o cara, ele não... Putz, 200 pau por mês. quando ele tiver os indicadores. E Agora, pensa, a pergunta que eu faço, quem tá à frente dele não dá porque não quer ou não dá porque não sabe? Eu acho que é a segunda opção. Eu também. não parou pra pensar sobre Porque, isso. cara, uma campanhazinha aqui, a minha margem... Eu tenho um cara que é um irmão que a tinta me deu, um dos. Vocês devem conhecer, o André Zamana. Oh. O Zamana é um cara diferenciado. Esses dias, acho que eu vi uma publicação que ele perdeu o Instagram. Tá, ele tá se enrolando com o Instagram, tem algum problema lá na conta dele. Meu, E Instagram, foda. ele trabalhou, eu vou falar a marca aqui, tá? Que não me levem a Pô, mal. fica Ele à vontade. trabalhou um bom tempo na Tigre. Ele tem uma história muito forte, né? Muito e forte. bonita, né? Bonita. E ele conseguiu, através de campanhas simples, de estrutura simples de venda, fazer margens de lojas quase que dobrar só olhando para a ferramenta, que não é o negócio principal da loja de tinta e nem de material de construção. Imagina quando... O André é aquele rapaz que foi, Foi na primeira live que eu voltei agora. sim, foi desligado de uma da- indústria que ele deu uma isso. revolucionada, Foi, fez uma foi. sacanagem. Foi. Ele saiu de uma indústria que vende tinta industrial. E ele fez um trabalho excepcional. 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 Foda, né? Excepcional. Que é um nicho bom também, tinta industrial, hein, gente? É que assim, eu acho tão. É um nicho bom. E tinta industrial no varejo, quero dizer. Sim, sim. É justamente. Eu vejo. É assim, muita gente fala, mas se você é tinta industrial, não, acho legal lá dentro do varejo. Porque o meu mercado é varejo, né? Então. Mas é um baita mercado, hein? Só que você sabia que primeiro é tinta imobiliária, né? Depois vem OIM, repintura automotiva e depois vem tinta industrial. Sim. Essa é a ordem. E muita gente pensa que o volume da tinta industrial é maior do que repintura. E Por não causa do preço e da rentabilidade. E não é, né? É. O preço médio é 3 vezes maior do que o Mas volume tá na repintura, né? Eu o sei da que... imobiliária. Não, Na sim, tô imobiliária, dizendo mas entre depois as a duas, imobiliária repintura e... a repintura, não é a pintura OEM, é a repintura. É a repintura, cara. Eu sei o seguinte, o tempo passa muito rápido, Nossa tá acabando, mas tem um detalhe. Eu vejo o pessoal faltando sorrir, ser feliz. Quer ser feliz? Vem pra Martins. Ele criou isso. E aí eu vou te falar, produto de qualidade com preço justo e lojista inteligente. Quer mais o quê? Nossa senhora, eu fiquei até... Até o Salvador deu risada. Melhor que isso, só convocando o Neymar. Essa foi boa. Você sabia que a história, para finalizar bem rápido, eu e o Mark tivemos alguns convites de empresas imobiliárias, né? Quando nós chegamos na Martins, nós falamos, é aqui. Sem antes de conversar com ninguém. Falamos, é nossa cara. Já me falaram bastante da Martins, não pessoas da Martins. É um negócio de família, a empresa é justa, Sim. um processo fabril não bacana. não inventa nada, sabe? Não, Nada. é rápido. É isso. Tem um cara que eu curto muito, que acabou virando uma espécie de amigo virtual. Ele, todo mês de fevereiro ou março, ele traz um resumo da NRF, que é a maior feira de varejo do mundo lá nos Estados Unidos, em Nova York, que é o Caio Camargo. Ele é um dos maiores influenciadores de varejo do Brasil. E o primeiro trabalho dele foi na antiga... Como é que chama? Que agora é o home center estrangeiro lá. Nossa, vazou tudo. Sodimac era de Cico. De Cico. Ele de trabalhou Cico. no CD da Dicico, que fica em Guarulhos, lá em Cumbica. Então, um dos primeiros trabalhos dele. Então, eu falo que ele tem endosso, ele sabe do que a gente fala. E ele diz o seguinte, quando você vai na NRF, Nova York, é a meca do capitalismo mundial, Estados Unidos, você vê um monte de coisa legal, um monte de coisa estrambólica, tecnologia aplicada pra cacete. Os caras mais bem-sucedidos são os caras que fazem o simples bem feito. É. Não inventa, né? Você estava falando uma coisa lá na reunião, no bastidor, que eu fiquei muito, assim... Eu tive um diretor numa grande empresa que ele falava para mim assim, Salvador, visita teu cliente. O maior risco que você corre é vender para ele. Oh, Catálogo na mão. umbigo no balcão.
Rapaz, o pedido tá na sua mão também, né? O Marcos é um Simples. poeta, hein, cara? Catálogo na Ele mão, é. umbigo no balcão, pedido na mão. Ele é. Sou fã Mas desse não é uma cara. verdade É isso? total. O que a gente menos vê é isso. Bom, mas... O Mark sabe meu jeito de trabalhar. Eu gosto de estar na rua, cara. É isso. Puta, Pô, é gostoso demais. Esse negócio de escritório, lógico, tem hora que a gente tem que sentar, conversar, fazer reuniões, perfeito. Mas meu negócio é estar na rua. Você só não pode ter um carro do manicômio do nosso lado, né? Porque a gente sai de um cliente pro outro, a gente sai falando sozinho, xingando. O cara olha pra dentro do carro e fala, o que tá acontecendo? Ah, Não deve O cara tá cantando É, nada, normal. tá gritando, tá né? acontecendo nada. É? Você sabe que eu acredito numa coisa, como mensagem final. Um dos ditados mais verdadeiros é: diga-me com quem andas e direi quem tu és. É a coisa da comunidade, com quem você se relaciona. E uma pessoa que transformou a minha vida foi a minha esposa. Eu sou casado pela segunda vez, estou fazendo esse ano 8 anos de casado. A Rose, ela é de um pragmatismo assustador. A formação dela não é de advogada, não é de publicitária. Ela é uma autoridade no nicho que ela atua no direito, que é regularização fundiária urbana. Mas o maior professor dela foi o seu Antônio Ramírez, pai dela, mecânico de caminhão. Olha, Ele vendeu a empresa dele por mais de 7 dígitos, quando o Collor tomou a grana e deixou 50 conto na conta dele. Ele já tinha para lá de uns bons anos vividos. Plano de vida. Vou para Caraguá ficar lá com a minha velhinha. Os filhos crescidos, tudo casado e tal. Ele vendeu um carro, juntou uma grana, comprou um trator velho. Começou a apertar parafuso embaixo do trator, vendeu aquele trator, comprou 2 e se reestruturou tudo de novo. Sabe o que ele falava para a filha dele? E ela faz isso, ela pratica isso. Às vezes ela vai, se arruma, se maquia, pega a bolsa, ela fala, vou fazer o que meu pai me ensinou. Eu falei, o quê? Ele falou, o dinheiro tá na rua. É isso que eu aprendi, O cara. dinheiro tá na rua. Salvador, eu brinco que tinha muito um Márcio do interior. Viajava 2 semanas por mês, as outras 2 ficava mais no escritório, porque o custo é alto do representante no interior. Hoje em São Paulo eu vejo que o custo é tão alto aqui e lá é a mesma coisa. Uma coisa. Pelo contrário, São Paulo o custo é altíssimo. Moramos, né, numa cidade que em o todos custo os de sentidos, vida é né? alto. E eu aprendi que o dinheiro tá na rua. Tá na rua, velho. Não adianta você se esconder dentro de casa, tá dentro do escritório, dentro de casa, que o pedido não vai vir até você. Pode até vir, mas não é naquela velocidade. Não é vamos no em busca volume, dele, vai vamos correr. atrás. Eu quero pedido, amigo. Vai O atrás. negócio eu gosto de negociar. E o representante gosta de negociar, ele tem que estar na rua. E o lojista, ele tem que trazer a rua pra dentro dele. E é o Exatamente balcão à isso. fronteira. Não esperem ninguém. É isso. Salvador. Gente, muito obrigado, Salvador. Que é isso. E Gente. ainda tem mais e mais e mais, Pô. né? Ixi, aí nós Obrigado. vamos no começo. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho que você tem feito, que é fantástico. Eu sou um dos teus seguidores mais assíduos. Parabéns mesmo. Eu vou te falar que é uma coisa que o Marcos está falando é verdade. Quando eu tô no Instagram, eu primeiro gosto de coisas curtas, tá? Não gosto de... Tem que ser. Mas quando aparece você ali, eu paro pra ouvir, viu? Falo, puta, que top, meu. Pum, vambora. Tuas lives, talvez eu não consiga assistir na hora, mas no carro eu ponho, conecto, vou ouvindo. É fantástico. Galera, sigam Salvador, que o conteúdo de tinta é fantástico. Lojista, contrate o Salvador que você vai sair ganhando, gente. Pensa. Nem tudo é custo. Exatamente. É investimento. Salvador, obrigado. Obrigado. Tamo junto. Muito obrigado. Tamo junto sempre. Gente, Conte com Pintando o Negócio sempre, Sempre. querido. É isso aí. @Nascimento Salvador no Instagram. Me acha lá que vocês vão ver que eu falo de tinta todo dia, que nem esses caras todo aqui. dia. Tchau, gente. Valeu. Valeu. Nossa, que top, hein? Aplicação de pedras naturais nessa fachada. Estamos aqui aplicando pedras naturais da nossa parceira Levert Tintas e Revestimento. Material em processo de secagem. O Maica ali, ó, tá dando um acabamento com o pincel. Pra as quininhas ficar todas as quininhas vivas, igual tá aqui, ó. Tá vendo? Esse é o padrão da Garcia Pintura. Pra cá em processo ainda de secagem. Vocês que acompanharam, vocês lembram como tava feio isso aqui, ó. Mas dá uma olhada nisso, ó. É isso aí, ó.
Aplicação de pedras naturais na cor carbono. Não pinte o seu portão antes de ver esse vídeo, se você quer sair disso. Para isso, conheça o esmalte direto na ferrugem da Martins Tintas. Para isso, o portão foi lixado e vamos utilizar a cor branca do nosso catálogo, que contém 15 cores entre lisas e metálicas. Com o esmalte direto na ferrugem, não é necessário o uso de fundo primer, zarcão ou convertedor de ferrugem, porque ele possui um convertedor de ferrugem na sua fórmula e que evita que ela se desenvolva. É repelente à água, tem secagem rápida, alta cobertura, alta durabilidade, é anticorrosivo e possui tecnologia automotiva. Ele é feito com resinas especiais que penetram na porosidade da ferrugem, convertendo ela em superfície para acabamento. O resultado é um portão transformado com um produto que entrega facilidade e custo-benefício, além de um acabamento incrível e resistente. Esmalte direto na ferrugem Martins Tintas, mais que pintar é transformar com qualidade.